Bem, nós recebemos aqui com muita alegria o deputado Wilson Santos, que é também o secretário das cidades. E o governo do estado havia mencionado anteriormente que iria retomar as obras e que, por determinação do governador Pedro Taques, só iria retomar as obras com manifestação favorável do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. E agora há uma manifestação contrária. E aí o governo mudou, porque o governo emite uma nota oficial ontem dizendo o seguinte: por fim, o governo do estado tem a competência de decidir sobre a retomada ou não desta obra, o que já o fez. Né? Ou seja, então o governo vai continuar, apesar da manifestação contrária do VLT. O que pode, segundo a manifestação do próprio Ministério Público Estadual. Bom dia, secretário. Bom dia, Tero. Bom dia, Mauro, Laís, enfim, todos. Obrigado aí pelo prestígio da audiência. Dizer o seguinte: eu estou extremamente satisfeito, feliz. A manifestação dos ministérios públicos trouxe algumas verdades importantíssimas a esse processo. Porque qual que é a grande dúvida da sociedade? No momento em que se apura corrupção para tudo quanto é lado, no momento em que todo mundo é acusado, a grande preocupação da sociedade é: está havendo roubo na questão do VLT? O governo Pedro Taques está conduzindo isso de maneira transparente e honesta? E ontem o Ministério Público nos deu essa resposta. Eu quero passar as mãos de vocês, porque nós recebemos muitas críticas de termos feito um termo, uma minuta de acordo com o consórcio construtor, no valor de 922 milhões. Então houve muitas dúvidas, muitas acusações, algumas informações, e nós ficamos no sol e no sereno esse tempo todo. E ontem, graças a Deus, finalmente, um documento oficial do Ministério Público, que eu vou passar suas mãos até ao do Mauro também, da Laís. Finalmente apareceu algo que põe um ponto final em relação aos 922 milhões. Para mim, só isto ontem valeu o dia, valeu um trabalho de 6 meses. Mas isso aqui tem que chamar Champollion, né? Champollion decifrou os hierógrafos. É hierógrafos que fala, professor de história? Isso. Hierógrafos, né? É a roda lá, né? Olha aqui comigo, acompanha. Conclusão. A seguir apresenta-se o resumo dos valores encontrados neste relatório. Aí vem aqui, descrição, na terceira coluna, que é o valor do autor. 922 milhões, lá embaixo, tá vendo? Esse é o valor do acordo. Esse é o valor que nós fizemos o acordo com o consórcio VLT. Na coluna ao lado está aqui o valor proposto pelo Ministério Público Estadual. Qual que é o valor, Mauro? 920 milhões. E que mais? 790. Então tá aqui, só isso aí, só isto aqui... Dá menos de 1 milhão de... É 1.209.000 reais a diferença. Então aqueles que achavam que os 922 milhões era um absurdo, agora nós temos finalmente em mãos um documento do Ministério Público Estadual, assinado pelo engenheiro civil CREA Mato Grosso, Jonathan, ele que assina, ele que chefia o corpo técnico do Ministério Público Estadual, que diz que realmente o valor é o que nós havíamos acordado. Então só isto já me dá um conforto. Eu dormi como se fosse um passarinho. Não foi nem mais um galinho, foi um passarinho. Dormi tranquilo, porque finalmente um documento oficial de um órgão rigoroso de controle, o Ministério Público Estadual, diz que o acordo que nós fizemos em termos de dinheiro está rigorosamente correto. E qual que será o problema então, Wilson? Bom, os problemas são todos pequenos. Então o Ministério Público, a procuradora aí, não sabe ler isso aqui. Olha, Antero... Não, porque o que ela falou é diferente do que está aqui. Não, ela inclusive foi perguntada por um profissional: e qual foi o valor que vocês chegaram? Ela disse: nós não chegamos a valor nenhum. E está aqui, ela chegou sim a valor. O Ministério Público Estadual, que assinou a nota, chegou sim a valor. Eu estou trazendo e deixando com vocês o documento oficial do MP. Né? Ela sonegou a informação que ela tinha, ela sabia. A doutora Bianca Brito sabe sim que o corpo técnico do Ministério Público Estadual, comandado pelo engenheiro civil Jonathan Neri,
chegou sim ao número que nós acordamos. Eu estou trazendo um documento aqui. E ela foi perguntada na entrevista coletiva de imprensa, e ela disse que não tinha, e tem sim. Existe sim o número, e o número é rigorosamente o mesmo. A diferença é 0,1% apenas. Então os problemas que o Ministério Público aponta seriam relacionados a quê? Eu lembro que o promotor de justiça do Estado, ele fez algumas ponderações. Ele falou com relação a que o acordo que o Estado fez com o consórcio teria que extinguir 2 ações judiciais, e eles seriam contra essas extinções, né? E ele colocou alguns outros apontamentos, e que se fossem resolvidos esses apontamentos, eles iriam se manifestar favorável ao acordo. Como é que você avalia isso e quais foram esses apontamentos realizados? Olha, eu, em que pese ser um bacharel em Direito, formado aqui pela nossa querida UFMT em 1988, eu sou um leigo nessa área, mas eu arrisco fazer algumas observações. O doutor Sérgio Moro, que hoje é tido como herói nacional pela coragem, pela competência, tem feito um monte de acordos. Por que a nossa justiça não faria para retomar uma obra importante, que vai gerar de imediato mais de 1.500 empregos para engenheiros, arquitetos, técnicos, copeiras, segurança, pedreiro, carpinteiro, eletricista? Por quê? Mais de 70% da população quer a retomada e a conclusão dessa obra. Nós vamos fazer o quê com 280 vagões? Então é plenamente possível hoje acordos para colocar fim a ações judiciais. Tem 2 partes nisso. O governo aceita fazer os acordos. Se o consórcio, se ficar provado que ele cometeu equívocos, que ele recebeu a mais, no acordo amarra e faz a devolução. Como é que fez anteontem um acordo com a JBS? 10 bilhões e 300 vão ser devolvidos. Fala-se que aqui o ex-deputado José Riva, que o ex-governador Silval trabalham delações premiadas, onde um dos quesitos é devolver 200 milhões, 500 bilhões, não sei quanto. Então, quer dizer, tudo isto aqui é plenamente possível hoje aos órgãos da Justiça. Secretário, vamos respondendo por partes aqui a questão do que ela fala. Eles emitiram uma nota oficial, que está no site, inclusive, do Ministério Público, onde eu vou citar alguns trechos e aí o senhor rebate. Embora seja sinalizado no acordo que estão se parametrizando pelo estudo da KPMG, na verdade, os valores que foram originalmente apontados pela KPMG não são os que aparecem na minuta. Não são os 922 milhões. E é verdade isso. Os valores apontados pela KPMG é que com 600 milhões terminaria a obra. Ou seja, tem 380 em caixa, com 220 milhões a mais, terminaria a obra. Isso é o que a KPMG escreve. E é o que o Ministério Público relata aqui na sua nota oficial. Como é que responde a isso do Ministério Público? Eu vou dividir a resposta, Antero, de forma bem tranquila, entre eu e o Piccoli, tá? Que é o diretor nosso de implantação do VLT. Bom, primeiro, é preciso que conte a verdade inteira. Eu não sou o dono da verdade. Quantas vezes eu vim a público pedir desculpas por erros que eu cometi, por excesso de fala, enfim. É preciso dizer o seguinte, que o primeiro número, 636 milhões, o primeiro relatório da KPMG, ela acha correto. A KPMG fez os estudos e chegou a 636 milhões. Ela acha correto. Quem chega a 922 milhões? Você sabe quem que chega? Eu lembro que você disse que é um déficit que não foi pago na gestão do Silva Barbosa. Ela é isso, não, mas só o seguinte, tem 2 números, ela fala. O primeiro número tá ok, 636 milhões. Tudo bem, ela concorda. KPMG. E o segundo número, 922 milhões. Ela não concorda. Sabe quem que chegou a esse número? A KPMG. É a mesma. Pois é. Aí ela cita... Não, mas ela cita aqui o seguinte. Parametrizado pelo... que não são. Tais valores são oriundos de questionamentos posteriores que o Estado fez à KPMG e inclusive... Olha a acusação grave dela aqui. Ela fala que não é a KPMG que fez. E inclusões que o Estado
Estado fez no estudo da KPMG. Não é verdade. Ah, bom, mas eu quero escrever. Pois é. Não, tudo bem, então ela mentiu, então tá bom, mas eu quero escrever aqui. Eu já disse a você aqui no começo que ela foi perguntada qual era o valor que o Ministério Público havia chegado, e ela sabia o valor, tinha em mãos o documento estava nas mãos dela quando deu a entrevista coletiva, e ela disse que não sabia. Sabia sim, 920 milhões, 970 mil é o valor que o Ministério Público chegou. Ela disse que não tinha essa informação. Então, os 636 milhões, quem calculou foi a KPMG. Depois dos 922, muito próximo aos 920, 790 do MP, também foi a KPMG. Agora eu quero passar a segunda parte da resposta ao Piccoli. Ela fala que foi a inclusão do Estado. Mas tudo bem, pode ser que ela tenha se equivocado, né? Ou mentido deliberadamente, sei lá. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, André. O seguinte, o que acontece nessa variação, inclusive o número da KPMG, não é nem 922, é 974. É até mais. Quando você aplica as reduções que foram calculadas de uma modificação numa cláusula contratual, quando o consórcio assinou o contrato, houve modificações de cláusulas contratuais. Houveram modificações. Nós voltamos ao contrato original que estava no edital. Então, esses valores de 974 foram deduzidos valores que foram cobrados e foram considerados segundo a ótica do contrato assinado, não do contrato que estava no edital. Por exemplo, quando houve o adiantamento de pagamento para a fabricação dos vagões, o consórcio oferiu um ganho financeiro com esses valores desse adiantamento. E isso feria a cláusula que estava no contrato original. Nós fizemos essa conta e foi deduzido 11 milhões e 200 do valor original. Desse 974 chegou-se ao valor final de 922. Agora acontece o seguinte... Isso foi a KPMG que chegou. KPMG. E agora acontece o seguinte, no período que foi feito aquele levantamento de 636, quanto tempo já decorreu desde aquela data até hoje? Tá certo. Ele foi feito em dezembro de 15. Com aquelas contas... O contrato existe, uma cláusula contratual. Dezembro de 15, que você está falando, é o primeiro relatório Exatamente. da KPMG, né? E outra coisa, existe no contrato uma cláusula contratual de reajuste do preço, que o preço é data base, o P0, maio de 12. Então, hoje nós estamos em maio de... Finalizamos maio de 17. Então, praticamente, você tem 5 anos de reajustamento. Então, quanto que é a variação do INCC desse custo? Então, só o saldo contratual ele tem que ser multiplicado por essa variação de custo. Então, nesse interim, vem agora dessa paralisação de mais de 24 meses, que está paralisada a obra desde setembro de 14, praticamente, até hoje. Para o consórcio regressar à obra, há um custo novo de remobilização, porque o canteiro não existe mais. Pois é, mas aí eles falam o seguinte, que essa parametrização também para a retomada da obra, aí eu gostaria da explicação do Wilson e sua, é que vocês estão imaginando isso no preço original do valor do contrato. Não, negativo. Ele foi feito... Não, estou dizendo o que ela fala. Sim, mas ele foi feito, se você pegar a memória de cálculo que foi feito, junto com a KPMG, junto com a participação dos técnicos da CGE, da Controladoria, todos acompanharam, foram vistos isso aqui, foram feita a parametrização para concluir a obra não baseado no valor de 1.467 a P0, mas sim no saldo remanescente. Agora, uma observação, por exemplo, eu não posso considerar, na conclusão de uma obra, falar que eu já recebi parte desse custo indireto na execução do serviço que foi executado até hoje, para concluir o finalmente físico da obra. O Estado pagou hoje 74% financeiramente. A execução de obra foi executada somente 54%. Então ainda faltam 45% ainda de obra a serem executadas. As obras que simplesmente, além de obra civil que vão ser concluídas, existem toda a parte de informática. Repete esse nome para mim, o Estado pagou 74%. Sim, quando deu 1 bilhão e 66 que foi pago, contra 1 bilhão e 477. Tá. Agora, e foi executado quantos por cento? 54%. 50% e 4%. E 4%. E por que o Estado tem que pagar a multa?
Multa em que sentido? Uai, o Estado tem uma multa aí que eles estão cobrando aí. Não, estão cobrando não. É um custo compartilhado de responsabilidades. Por exemplo, havia um processo de desapropriação, que era uma responsabilidade do Estado. O Estado pagou mais do que eles executaram. E o Estado tem que pagar, por que o Estado tem que pagar? Isso é uma culpa compartilhada no processo. Se você tem indenização, desapropriações. Se essas desapropriações não foram feitas a tempo, você tem duas partes. Uma é o projeto enviado pelo consórcio para você proceder ao processo de desapropriação. Outra é o time que isso entrou, essa desapropriação que foi liberada da área para o consórcio construir. Nessa avaliação da KPMG, a KPMG fez essa avaliação, fez essa parametrização, onde concluiu que 68% dessa culpa era para o Estado e 32% para o consórcio construtor. Agora, Piccoli, Tá, na página 19... vamos voltar para o Wilson aqui, porque eu tenho que continuar com as notas do VLT aqui. Deixa eu só perguntar esse negócio. Aqui na página 19 da manifestação do Ministério Público, eles colocam lá: os valores apontados na minuta de acordo desconsideraram a distribuição de culpa apontada pela auditoria da KPMG, atribuindo o valor total apurado, o qual já ostenta vício, dentre os quais os que foram até agora referidos integralmente ao Estado de Mato Grosso. O MP fala que não foi, que essa distribuição que a KPMG fez, que o senhor acabou de apontar, de culpa, ficou integralmente para o Estado, não teria sido distribuído para o consórcio. Negativo. Assim, é o que eles apontam Não, aqui na negativo. manifestação, né? Isso aí foram feitos para todos os itens do contrato. Ou seja, há um erro na manifestação do MP. É isso, Exatamente. né? Tanto, olha, isso tem uma coisa óbvia, tanto é que os valores batem. Sim. Batem. E outra Entendeu? coisa... Os valores batem. Quer dizer, se houve essa divergência que ela Não, está isso é lembrando aqui, colocar, né? Não, a divergência dos valores, eu não estou advogado aqui está... de ninguém, mas é a conclusão lógica. Deveria ser maior. Né? A divergência é 1,2 milhão. Nós estamos falando de uma obra, nós estamos falando de um valor de 922 milhões, a divergência entre aquilo que aponta o Ministério Público agora e aquilo que aponta o acordo, a proposta de acordo, é de 1,2 milhão. Isso aqui é uma que coisa... nós podemos consensualizar. Isso aqui é uma coisa, fácil, é uma coisa rapidinho. contábil, né? Que não é o que o Ministério Público escreve na nota deles, né? Mas Isso aqui não foi interessante divulgar, né? Eles não tiveram interesse em divulgar isso aqui, só que foi a própria doutora Bianca que nos encaminhou este calhamaço de documentos. Não, pois é, isso tudo vai estar no processo para o juiz Arapiraca decidir, né? Exatamente. Agora é o seguinte, Wilson, eu quero perguntar também o seguinte. A Laís já perguntou sobre essa manifestação aqui. Eles falam, não é viável que se retome um contrato problemático, repetindo os erros do passado. Quer dizer, eles estão preocupados com a questão da legalidade. E aí eles falam aqui o seguinte: essa ação, quer dizer, a manifestação deles, não tem por absoluta a intenção de opinar contra os caminhos políticos que adotará o Estado de Mato Grosso, mas visa subsidiar o Estado realmente de elementos para que ele possa garantir, primeiro, se vai optar pela continuidade, se vai continuar com esse consórcio, e segundo, se tem viabilidade de se fazer. Então, não tem sentido o Estado ter achado originalmente que essa ação era necessária para lhe conferir esses elementos, porque de lá para cá não mudou nada. Ou seja, o que ela está colocando é o seguinte: o Estado pode continuar a obra. Eu não estou achando que o Ministério Público mandou parar a obra nenhuma aqui na manifestação deles. O Estado pode continuar a obra, nós estamos apenas fazendo os alertas necessários. E o que eu quero saber do secretário das Cidades, Wilson Santos? Você disse aqui, nós temos gravado aqui na memória da rádio, que o governador Pedro Taques só retomaria a obra com parecer favorável dos dois ministérios públicos. É verdade. O parecer é contrário. E agora o que precisa saber é se o Estado vai continuar a obra ou não, porque tinham manifestações anteriores que dependia desse parecer, o parecer foi contrário. E aí, o Estado continua a obra, apesar do parecer contrário, vai esperar a manifestação do juiz Arapiraca, porque o juiz Arapiraca pode analisar, inclusive, tudo isso e decidir, não, a obra está legal, pode continuar. Não, o Ministério Público... E até retirar alguns itens do acordo, né, Fernando? Enfim, qual que é a posição hoje do Estado de Mato Grosso, que isso que é importante? A posição do nosso governo, pelo Taques, é continuar o trabalho. Nós não vamos capitular, nós vamos procurar o Ministério Público,
finalmente, e especialmente o Ministério Público Federal, parece que vai se abrir ao diálogo, finalmente. Eu, inclusive, enviei no dia 15 de maio anterior, eu enviei à doutora Bianca um ofício, protocolei lá no Ministério Público Federal, comunicando meu retorno à CECID, anexei cópia do Diário Oficial da minha nomeação e colocando-me, junto com os servidores, com os técnicos da CECID, da KPMG, da CGE, todos nós à disposição dela. Tá, e quais são os caminhos? E ela ela em nenhum momento permitiu que a nossa equipe técnica falasse com ela, que nós tivéssemos a oportunidade de fazer o confronto de ideias, de números. Por isso que eu fiquei super feliz quando eu vi que o Ministério Público Estadual chegou ao número de 921 milhões. Pois é, mas ela afirma que o Piccolo acabou de mostrar. Agora eu acho que nessa nova etapa, finalmente os Ministérios Públicos apresentaram suas divergências. E nós temos resposta para todos os pontos, todos os pontos serão confrontados, como eu fiz em alguns aqui. Então, por isso que me dá essa tranquilidade hoje, essa felicidade que eu estou hoje. Você vai procurar o Ministério Público ou a Justiça direto? Presta atenção. Porque explicar essa corda com o Ministério Público, não sei qual é a vantagem. Como você falou, né? O Ministério Público, papel... Não, porque o Ministério Público não tem poder de parar a obra coisíssima nenhuma. Ele, no máximo que ele pode fazer, é se achar que é... Se o Estado tem a convicção que está tudo legal, toca a obra. Eu tenho essa convicção de que então, pode haver, Antero, alguns itens que podem ser aperfeiçoados, melhorados. Quem decide e nós estamos abertos a esse diálogo. Quem decide isso é o juiz, né? É o juiz. É o juiz. Se esse documento contábil for levado em consideração pelo juiz, não foi levado em consideração pelo Ministério Público. Está claro isso na manifestação do Ministério Público. Sim. Se esse documento contábil for levado em consideração pelo juiz, o juiz pode perfeitamente autorizar a obra. Sim. E aí, se o juiz autorizar, qual que é o problema de continuar a obra? Aqui, eu quero dar dados desse relatório. Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Centro de Apoio Operacional, CAOP, Setor de Perícias e Suporte a Diligências. Relatório contábil 366-2017. Está aqui. E ao final, o promotor, o doutor André Luiz de Almeida, 12ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital, está aqui o material e ao final ele é assinado pelo doutor Jonathan Almeida Neri, analista engenheiro civil, CREA Mato Grosso, 024-704. Está aqui o documento que diz que o número é R$ 920.790, 173 centavos, e 69 centavos. É isso que me tranquilizou, me deixou feliz hoje. O Ministério Público Estadual de Mato Grosso bateu com o nosso número. Quer dizer, não tem chucho aí, não tem desconfiança, porque o próprio MPE diz que o número está certo. Vamos ver mais detalhes, vamos sentar, dialogar e nos entender. Só para encerrar o seguinte, a obra total ficaria 922 milhões ou 920? 313 é passivo e para acabar a obra 609 milhões. Está certo. E por que pede 800 milhões? É isso. Porque nós temos 193 em caixa. O pedido é até 800 milhões. Então, 800 milhões, se sair com mais 193, dá 893. 922. Não, 800 mais 193, segundo o Ari Quintela, Oswaldo Sanjorge, dá 900, e não 893. Então, dá 993. Nós temos 193 em caixa. Estamos pedindo para a Assembleia autorização para até 800 milhões. Se isso acontecer, o dinheiro já está reservado na caixa. O presidente Michel Temer já determinou essa é uma das obras prioritárias do atual governo. Por que só tem 100 e poucos milhões em caixa? Porque é o saldo daquele empréstimo anterior. Tá bom, mas não era um bi 470? Gastou um bi 66. Para aí. Não, mas você vai liberando medida e vai medindo. Tá bom, mas para aí. Um bi 470. 77. Gastou um bi 66. 7 menos 6... 300 dá 311 milhões. Por que não tem 311 milhões na conta? Porque não liberou um bi 477 a zero. 106 aí são de desonerações tributárias. Então vai liberando aos poucos. Tá bom. Fica tranquilo, não tem ninguém... Não, Wilson, se eu não pergunto para você, o ouvinte lá não vai concluir. Não vai entender. Então nós temos 193 milhões em caixa. Estamos pedindo uma autorização para o Parlamento Estadual de até 800 milhões. Se isso acontecer, vamos a 993, como você me corrigiu aqui.
e são 922. Então essa sobra nós vamos utilizar em desapropriações, indenizações e outros itens. Nós precisamos ter uma sobra em caixa. Eu recebi um telefonema, foi bom se falar em desapropriação, porque eu recebi um telefonema da filha do seu Dorival. Você lembra do seu Dorival, né? Pai do Epaminondas, o seu Dorival era dono de uma venda ali naquela região do Rosário. Né? Naquela região da Ilha da Banana. Né? E ela dizendo o seguinte: olha, Tero, sou filha do seu Dorival, pelo amor de Deus, não é que a gente não quer que derruba, nós queremos ser indenizados. Porque a Constituição, e aqui tem 3 famílias que não foram ainda indenizadas. Parece que é a família do seu Dorival e a família do seu Ador. Seu Benedito. Seu Benedito Ador. Essa indenização realmente não foi feita? Foi feita. É que eles não sacaram, eles foram questionar judicialmente os valores. Seu Benedito Ador, por exemplo, ele tem uma área de 186 metros quadrados, uma casa de 136 mil, ali não vale mais do que 80 mil reais, e o Estado depositou há 3 anos 179 mil, corrigido passou de 240 mil. Então o seu Benedito, se quiser hoje, ele tira quase 250 mil reais por imóvel que não vale 1/3. A professora Octásia, viúva do desembargador Vidal, José Vidal, também tem aquele estacionamento aí na esquina dela, também já foi indenizada, mas ela questiona que o valor não é o ideal. Então, os 15 proprietários já tiveram o processo indenizatório concluído, dinheiro depositado. 13 já foram lá e sacaram. Tem 2 que disputam ainda uma majoração judicialmente. Então podemos dar uma boa notícia para encerrar a entrevista, né? Vamos lá. Vai continuar o VLT. 2 boas notícias. Primeiro, quero passar para você um DVD do Operário. Quero ver se você se converte ainda nessa altura da vida. Não, conversão não, né? Mas eu torço pelo Operário. Mas agradeço. Eu torço pelo... Não. Eu torço porque é o seguinte, rapaz, quem me ensinou a torcer pelo Operário foi meu pai. Meu pai era... Você foi homem de juízo. Meu pai é homem de juízo. Meu pai falava assim: meu filho, larga a mão de ser burro. Se o Operário não for forte, o misto acaba. E é verdade. Se o Dom Bosco não for forte, o Operário não for forte, frase dele para mim, o misto acaba. E é verdade. Os 3 times aqui acabaram porque os 3 se enfraqueceram. É verdade. Mas tá bom. Wilson, muito obrigado pela entrevista. Então, eu fico mais animado, porque eu sou um torcedor do VLT. Deus quiser. Eu quero que o VLT saia, tomara que você tenha todo o sucesso do mundo. E vamos esperar agora, colocar esperança na decisão do juiz Arapiraca. E vocês tinham que ir lá levar um memorial. Aliás, o Estado tem um brilhante procurador, que é o Rogério Galo, que pode ir lá e fazer isso. Muito obrigado pela entrevista. Foi muito esclarecedora a sua presença aqui. Até eu agradeço, e é um dia especial, de muita alegria, de muita felicidade. Eu tenho certeza que tirou a dúvida da cabeça de muita gente que achava que os números não batiam, e está aí. E toda essa poeira saiu algo seríssimo. Os números que nós negociamos com o consórcio construtor foram plenamente ratificados pelo Ministério Público Estadual. Muito obrigado e um bom dia a todos.